A matéria para recuperação vai ser o módulo 1, que fala sobre a comunicação, frisando bem a frase "uma imagem vale por 1000 palavras". E o módulo 2, onde nós temos as figuras geométricas, dentre as quais nós temos que destacar que é um ponto, que são linhas. Dentro das linhas temos as linhas curvas, as linhas retas, os segmentos de reta, que é um pedaço de reta, a semi-reta, que também é uma parte de uma reta, o plano, as posições relativas entre as retas, que são paralelas, concorrentes e perpendiculares. Pessoal, no módulo 1 que fala sobre a comunicação, eu destaquei aqui parte do texto para que vocês façam a leitura, tá? Já estamos estudando, então, para a nossa atividade de recuperação paralela. Tá bom? Então, aqui falam sobre as formas de comunicação e também fala a importância do desenho, né? Sobre a importância do desenho, lembrando sempre da máxima, né? Que uma imagem vale por 1000 palavras. Então, vocês podem fazer a leitura apenas desse pedaço aqui que eu destaquei, tá? Na apostila de vocês. E fazer também a revisão dos conteúdos através dos exercícios que foram feitos do módulo, certo? Bom, pessoal, das atividades, tá? A gente tem que destacar bastante atividade número 1, né, sobre a diferença entre o grafite e a pichação, né? Essas atividades todas elas foram corrigidas na sala de aula. Já na atividade número 2, né, a gente fala sobre a importância de descrever um objeto, né, onde a gente vai ter aquela noção, né, de como que a imagem ela passa mais informação do que por meio de palavras. O mesmo acontecendo no item B, onde pede para desenhar um objeto à mão livre, cuja o texto, né, é bem mais difícil de entender do que se a gente tivesse a imagem. Na atividade número 3, está falando sobre a máxima, né? Um desenho vale por 1000 palavras, uma imagem vale por 1000 palavras. Aqui também é justificativa, o tio corrigiu tudo bonitinho que vocês têm essa justificativa. A atividade número 3, tá? Vocês não precisam ficar preocupando, o tio não vai pedir isso aqui. Isso aqui é apenas para treinar a caligrafia de vocês. Já nas atividades da tarefa de casa, vocês, né, darem ênfase à atividade número 1, que fala sobre a comunicação, né, através de grafismos ou cores. Na atividade número 2, sobre a importância das placas, né, seus significados, seus locais de utilização. Lembrar que esse local de utilização tem que ser bem específico, né, para que a gente não coloque uma placa em um lugar onde vai acabar atrapalhando a comunicação ao invés de ajudar. Já em casa 3 também é um treino, não precisa ficar preocupado também em fazê-lo, tá? É um treino para a caligrafia, assim como a atividade número 3. No módulo 2, nós vamos estudar sobre as figuras geométricas. É importante que vocês façam a leitura do texto, né? Com alguns destaques. Eu destaquei aqui para vocês algumas coisas importantes, né? Principalmente sobre o ponto, que é o nosso início, né, do desenho geométrico. Todas as figuras geométricas são constituídas por pontos coladinhos uns aos outros. Então, está aqui destacado. Destaquei também aqui mais algumas partes para vocês, tá? Lembrando que a representação do ponto, ela é dada através de um pinguinho e de uma letra maiúscula do nosso alfabeto para nomear esse ponto, né? Então, por exemplo, aqui temos o ponto A, aqui nós temos o ponto B, aqui nós temos o ponto C e D coincidente, ou seja, que imaginar que sejam 2 pontos no mesmo lugar. Lembrando que o ponto ele é abstrato, que ele só existe na nossa imaginação. Depois eu destaquei aqui um pouquinho também sobre as linhas, né? Que são como todas as figuras geométricas, são pontos coladinhos uns aos outros, né? E aí a classificação dessas linhas também, quanto à sua forma, muito importante, principalmente quanto à forma, que nós temos a classificação, né, como linha reta e linha curva. Quando ela não muda de direção, ela vai ser uma linha reta. Quando os pontos começam a mudar de direção, eu vou ter uma linha curva. Aqui nós temos também algumas classificações quanto ao traçado, tá? Mas lembrando que a mais importante mesmo seria a classificação quanto à forma.
né? Essa classificação a gente entender o que é uma linha reta e uma linha curva. Dentro disso também, né, a gente lembrar que por um ponto nós conseguimos passar infinitas linhas e também por 2 pontos conseguimos passar infinitas linhas, diferente de retas, tá? Por um ponto eu passo infinitas retas também, mas por 2 pontos eu consigo passar apenas uma reta, ok? Bom, quanto às linhas retas, é importante que a gente destaque também sobre, né, como nomear essas retas. Então, a gente pode nomear usando apenas uma letra do nosso alfabeto, uma letra minúscula, ou através de 2 pontos. Lembrando que quando a gente for nomear através de 2 pontos, a gente tem que colocar o tracinho, né, com as 2 setinhas dos 2 lados, para dizer que eles são infinitos. Além das retas, né, nós temos também as partes de reta, onde nós podemos destacar o segmento de reta, que é uma parte de uma reta que tem começo e fim. Então, por exemplo, aqui, se eu pegar no A e no B, como se a gente cortasse, né, imaginar que a gente cortou a reta, e a gente fica com um pedaço que começa no A e vai até o B, ou que começa no B e vai até o A, tá? E aí é indicado com um tracinho em cima, e note que não tem setinha de lado nenhum. Já as semirretas, né, nós temos aqui que a semirreta ela tem um ponto inicial. Então, por aqui, por exemplo, a gente pode destacar a semirreta PB, ela começa no P e vai para o B, e também a semirreta PA, que começa no P e vai para o A. Diferente do segmento de reta, ela tem início, mas ela não tem fim. Então, quando na hora de indicar, a gente coloca a primeira letra sempre, que vai ser o início dessa semirreta, tá? E aqui nós vamos dizer que eu tenho uma semirreta que começa em P e passa por A, aqui, né? Então, setinha para o lado A. E do outro lado nós temos uma semirreta que começa em P e passa por B. Essas 2 semirretas é o que a gente chama de semirretas opostas. Lembrando que nós podemos também ter semirretas não opostas, né? Por exemplo, VA e VB, onde vai formar o ângulo, que é o que a gente até está estudando agora no segundo bimestre. Tá bom? Então, aqui são semirretas não opostas, formam uma região interna que vai ser o ângulo. E também que vocês dê uma olhadinha sobre o plano, né? Para buscar entender o que é um plano. Lembrando que o plano ele é nomeado com uma letra minúscula grega, a representação de um plano. Mas nós não vamos usar muito essa representação de plano, mas é importante que vocês saibam o que é um plano, tá? Já dentro do plano, nós vamos classificar algumas coisas. Lembrando, né, eu já destaquei aqui também, por exemplo, em azul está destacado aqui sobre quando a gente tem pontos não colineares, a gente vai formar uma figura plana, tá? Então, na lousa aqui, o A, B e C estão delimitando um plano, tá? Que a gente pode chamar de plano ABC, que no caso aqui seria um plano triangular. Mas lembra que o plano ele não tem fim, tá? Já quanto às setas no plano, tá? A gente tem algumas coisinhas que a gente pode indicar. Por exemplo, as setas RS são as setas que a gente chama de paralelas coincidentes, tá? Por que elas são chamadas de paralelas coincidentes? Que é como se imaginasse 2 retas no mesmo lugar, né? Não seria uma reta só. Se tivesse 2 retas no mesmo lugar, é lógico que como ela é abstrata, só existe na imaginação, então é fisicamente impossível, mas na imaginação a gente pode imaginar isso, tá? Já se eu tenho 2 setas que não tem ponto comum, nenhum ponto comum, no caso o RS, tem todos os pontos comuns, então são paralelas coincidentes. Quando não tem nenhum ponto comum, eu vou dizer que elas são paralelas distintas ou somente paralelas, tá? Eu posso dizer que elas são somente paralelas. Já as retas que se cruzam, nós vamos chamar que tem um ponto, um único ponto comum, né? Elas se cruzam tendo um único ponto comum, que é o caso aqui, por exemplo, das setas T e U, que se cruzam no ponto D, elas são chamadas de retas concorrentes, né? Porque elas se cruzam no ponto D, ok? E nós temos também, em alguns casos, as setas reversas, que a gente viu, né? Que são aquelas setas que não são coplanares. Retas coplanares são aquelas que estão no mesmo plano. Retas não coplanares não estão no mesmo plano. Então, quanto às classificações de reta, é importante que a gente tenha em mente sempre que a gente vai trabalhar bastante mesmo, que são com as paralelas, né? Que são as paralelas distintas, que elas são coplanares, mas não tem nenhum ponto comum. As concorrentes, que são coplanares e possuem um único ponto comum, lembrando que coplanar são aquelas que estão no mesmo plano, e as setas reversas, que são aquelas setas que eu não consigo colocar no mesmo plano, ou seja, não tem nenhum ponto comum.
Das atividades, tá? Sobre desse módulo, é importante que vocês destaquem, né, que vocês pensem um pouquinho, né, no módulo, na atividade número 1, ela é muito importante, tá? Também já foi corrigida, tudo bonitinho, ok? Na atividade número 2, que fala também sobre as linhas, né, e sobre as suas ideias de transmissão, na letra A. Na letra B também falando um pouquinho, né, sobre as ideias de linhas que a gente tem, linhas visíveis e linhas invisíveis e suas representações. O mesmo acontece na letra C. Já na número 3, nós temos aqui, né, essa aqui, sim, bastante importante, dê bastante ênfase para isso aqui, tá?Essa parte de concorrente paralela e reversa é muito importante, tá? Então, por exemplo, aqui na letra A, a gente tem que as setas se cruzam no ponto P, como elas estão no mesmo plano, elas são concorrentes, tá? Porque elas se cruzam no mesmo plano. Aqui também eu tenho, né, mostrando para vocês, aqui eu já tenho a correção que eu fiz com vocês numa aula online, numa aula remota, tá? Que foi uma aula gravada. Na letra B, nós temos aqui, né, sobre as setas paralelas, então T e U, ou T e V, elas são coplanares e não se cruzam, então elas são paralelas coincidentes, e aqui, paralelas distintas, né? E no caso da U e a V, a gente imagina que sejam duas setas no mesmo lugar, e aí nós temos as setas coincidentes, tá? Paralelas coincidentes. E lembrando que elas são coplanares. Já na letra C, a gente tem aqui a ideia, né, de duas setas que não conseguem ficar no mesmo plano. Tem apenas um ponto que fica no plano gama, tá certo? Então, aqui nós temos que essas setas são classificadas como reversas, ok? E aqui nós temos alguns casos, né, que eu também coloquei para vocês, sobre os pontos, né, que determinam o plano, nesse caso, lambda, o plano θ, tá? E entre outros aqui. Lembrando sobre as retas coplanares também, sobre as retas reversas, tá? E essa condição de retas concorrentes e paralelas. Então, estudem bastante, principalmente esse exercício número 3, tá? Tenta entender muito bem esse exercício número 3. Já na tarefa de casa, é bom que que vocês refaçam, estudem bastante a tarefa de casa número 1, que está falando um pouquinho sobre as representações de ponto, né, e a sua importância. Lembrar que a gente pode ter uma representação de um ponto, vendo um objeto, um preguinho, alguma coisa bem de longe, ele pode representar um ponto, mas às vezes quando ele está de perto, né, ele não vai conseguir fazer essa representação de ponto que a gente necessita. No exercício do Em Casa 2 também, tá? Que está falando bastante sobre desenhos, né? A mão livre, sobre os pontos, né? Destacando as classificações dos pontos. Há também desenhos sobre retas, né? Classificações, como que a gente pode desenhar retas de diferentes formas, semi-retas, né? E também segmentos de reta, isso tudo à mão livre, sem exigir uma certa medida. Falamos um pouquinho também, neste módulo 2, né, sobre o plano, e aqui nesse exercício é importante também a gente ver um pouquinho, principalmente sobre o plano do Equador, tá? Essa é a atividade também que o tio corrigiu online com vocês, ok? E a atividade complementar desse módulo, ela também nos dá bastante ideias e noções sobre linhas paralelas, retas paralelas, algumas linhas que são coplanares ou não coplanares, tá? Sobre retas reversas, tá? Imaginando, então, essas linhas no trevo. Então, estudem também, aqui a gente tem, né, sobre a classificação, a gente tem aqui o VOF, que vocês podem aproveitar para estar olhando, observando bem essa imagem, né, e notar se as setas são paralelas, se são reversas, se são concorrentes ou não. Tudo bem, pessoal? Então, são essas as orientações, tá? Eu tentei fazer uma anotação bem rápida para deixar vocês aí um pouco à vontade para poder utilizar um pouquinho do tempo para estar estudando, para estar revendo, então, revisando sobre esses conteúdos. E eu tentei, assim, simplificar, condensar um pouquinho a parte mais importante, né, para que vocês depois tenham também, estudando, vocês consigam dar uma melhor sequência para os próximos bimestres. Todas essas partes que eu destaquei para vocês, eles têm muita importância no que a gente vai estudar para frente sobre o desenho geométrico, ok?